Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Mendes e essa é a gravação dos comentários da leitura comentada do tema 2, o porquê da revelação. Continuando a sequência da gravação passada, agora a gente vai entrar no tema da conveniência da revelação de Deus para o ser humano. Então, essa aula, ela vai... vou fazer mais uma vez, né? Relembrando, eu vou fazer a leitura comentada dos pontos principais do texto, do artigo, e eu vou... para que vocês não precisem ler o artigo, né? É só ouvir o áudio. E, obviamente, quem quiser ler fica à vontade, mas, de fato, a ideia é ir facilitando o acesso à informação. Então, vamos lá, eu vou começar a leitura. O porquê da revelação. No homem existe um desejo natural de alcançar um conhecimento pleno de Deus. Este conhecimento, no entanto, não pode ser alcançado somente pelas forças humanas, porque Deus não é uma criatura material ou um fenômeno sensível do qual possamos ter experiência. Bem, essa parte fala sobre a nossa incapacidade de analisar Deus, né? de analisar cientificamente Deus. Como a gente já passou na aula passada, né? A gente discutiu muito sobre essa ideia de que Deus... de que assim, existe uma espécie de fetiche por uma busca pela prova científica de Deus e tal, mas que isso é conceitualmente impossível, né? Como é que os seres finitos poderiam de fato abranger um Deus que é infinito, né? Que está além da realidade humana, muito além disso. Então, se dependesse apenas da gente, existe em nós, como a gente já viu, uma espécie de centelha, uma inquietude, e que, se a gente analisa bem essa inquietude, a gente reconhece que nela há um indício de que existe algo além da mera materialidade que dá sentido a tudo, né? Nessa própria angústia humana de buscar esse sentido, mas que a gente é incapaz de chegar nela, né? Então essa daí que é o grande ponto, né? Se dependesse apenas do ser humano, nós não conseguiríamos compreender tudo que a gente entende de Deus hoje, né? Então foi necessário que Deus se revelasse. É como se fosse, fazendo uma analogia muito pobre, né? Mas é como se fosse uma busca ao tesouro, que a gente sente né, a gente está buscando um tesouro e precisa ter ali pistas, né, revelações de quem escondeu aquele tesouro, né, para que a gente consiga preencher as lacunas, ligar as coisas, os fatos, para que a gente consiga chegar lá. Bem, continuando, né, o que está fazendo? Isso esse trecho aqui é um diálogo, né? O que está fazendo? E o pequeno respondeu: estou tirando toda a água do mar e vou colocá-la neste buraco. Mas isso é impossível, respondeu o santo. E o menino respondeu: mais impossível é tentar fazer o que você está fazendo, compreender em sua mente pequena o mistério de Deus. Bem, isso daqui é um trecho de um fato muito conhecido na vida de Santo Agostinho, sobre... quando ele estava escrevendo o Tratado da Santíssima Trindade, quando ele estava querendo entender como funciona isso, e aí aconteceu esse fato milagroso na vida dele, que ele encontra esse menino aí, e o menino estava tentando pegando um potinho de água, ia lá no mar e colocava dentro de um buraco na areia. E aí ele falou: mas isso aqui não vai dar para colocar essa água toda dentro desse potinho. Ele falou assim: a mesma coisa de você tentar colocar Deus dentro da sua mente, né? Conseguir desvendar
o segredo, aquela ideia, o conceito ali por trás do que rege Deus, né, vamos dizer assim, ou da Santíssima Trindade mais especificamente. Cara, não dá, não é? Ele é o autor dos conceitos, né? É o oposto. Você não pode aplicar ao Criador do conceito o conceito que rege o Criador, né? Então, isso daqui, essa história, ela é bem... ela assim, esclarece bastante isso, né? Deixa isso evidente. Deus, no entanto, não deixou o homem nesta situação. Quis se revelar, ou seja, manifestar-se, sair do seu mistério e tirar o véu que nos impedia de conhecer quem é e como ele é. Então, parte de Deus, né? Parte da bondade, da misericórdia divina se revelar para o ser humano. Ele não precisava disso, mas por amor e por desejos de felicidade desse ser humano, ele se revela, ele dá essas pistas. A revelação constitui o cumprimento das aspirações mais profundas, daquele desejo de infinito e de plenitude que se abriga no íntimo do ser humano, abrindo-o a uma felicidade não momentânea nem limitada, mas eterna. Então, assim, formalmente, vamos dizer assim, né, a revelação com R maiúsculo, ela é a resposta de Deus para aquela angústia nossa de procurar aquilo que nos falta, né? Então, Deus se revela, ele não deixa esse buraco, né, sem preencher. Ele dá o caminho, ele se mostra. E ele, ao se mostrar, ele abre o homem, né, a plenitude, né? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a revelação na história da salvação, ponto 2. Né? Deus toma a iniciativa e intervém na história por meio de determinados acontecimentos, como a chamada do patriarca Abraão à fé, a libertação dos israelitas do Egito, etc. E ordena esses fatos para que expressem a salvação que deseja dar aos homens. O próprio Deus comunica o sentido profundo desses acontecimentos, o seu significado para a salvação a homens escolhidos por ele, aos que constituem testemunhas dessa ação divina. Então, Deus, na história, vamos dizer assim, Deus quer o ser fora do universo criado, né, aquilo que está além do universo criado. Quando ele decide se revelar, ele decide entrar na história da salvação, na história humana, né? E aí ele se revela, ele vai se revelando aos poucos e através de pessoas escolhidas. Então aconteceu como Abraão, aconteceu como Moisés. Então ele vai se revelando excepcionalmente a essas pessoas e prepara essas pessoas para que elas preparem o povo para a grande revelação que vai na sequência, que a gente vai falar. E aí, através desses contatos, ele vai comunicando, assim, dos contatos diretos, vamos dizer assim, quando Deus, por exemplo, fala a Moisés, se mostra, Moisés conversa com Moisés, né, de formas extraordinárias, místicas, mas também através dos próprios eventos que acontecem, né, como a própria libertação do povo hebreu, isso tudo foi o meio como Deus escolheu para se comunicar com a humanidade. Vai preparando, germinando isso ao longo de muitos séculos e séculos, de milênios. A humanidade ela vai podendo
refletir e analisar o significado de tudo isso e vai ligando aqueles pontos, né, que eu falei no começo, né, para achar o tesouro, né, vai ligando esses pontos. A história da salvação culmina em um grande acontecimento, a encarnação do Filho de Deus, um acontecimento situado em um determinado momento da história humana e que marca a plenitude desse projeto de Deus. Então, essa revelação, esse revelar-se, ele ganha, ele atinge seu cume quando o próprio Deus ele se encarna. Então, Deus vai escolhendo pessoas, vai suscitando ações, vai preparando um povo para a grande revelação, né? Para o momento ápice dessa revelação, que é a encarnação do Filho de Deus. Então a encarnação é um acontecimento singularíssimo. Aí Deus não intervém na história como antes, através de certos acontecimentos e palavras transmitidos por meio de homens escolhidos, mas Ele mesmo entra na história. Ou seja, faz-se homem e se torna protagonista interno dessa história humana para guiá-la e conduzi-la ao Pai por dentro, com a sua pregação e milagres, com a sua paixão, morte e ressurreição, com o envio final do Espírito Santo prometido aos seus discípulos. Então, não satisfeito de ir guiando, né, ir dando essas dicas, vamos dizer assim, esse mapa do tesouro, né, Deus ele se transforma, ele se encarna em um daqueles que está procurando o tesouro. E não satisfeito, né, então ele caminha, ele faz o caminho do tesouro por nós. E ele ensina esse caminho. Né? Então, ele escondeu o tesouro, ele revelou ali o mapa do tesouro para algumas pessoas, ele deu o mapa ali do tesouro para que a gente pudesse ligar e fazer o percurso, mas além disso, ele ainda se encarnou em um de nós e procurou o tesouro com a gente e foi na frente e achou o tesouro e mostrou para a gente o caminho até chegar a esse tesouro, que é a vida eterna. E ele fez isso através da sua própria vida, né? Que foi as palavras que ele deixou, foi através dos milagres e também da sua paixão, morte e ressurreição. Não somos somente criaturas de Deus. Desculpa, antes de comentar isso daqui, né? Então, e aí o ponto final, vamos dizer assim, o fechamento dessa revelação é com o envio do Espírito Santo. Então, Deus Pai dá as dicas, né, as pistas para o tesouro. Deus Filho faz o percurso para encontrar o tesouro e Deus Espírito Santo fica com a gente para auxiliar a gente enquanto a gente está procurando no caminho de encontrar o tesouro. Então, não somos somente criaturas de Deus, porque desde que Deus pensou em nos criar, contemplou-nos com olhos de Pai e nos destinou a ser seus filhos adotivos, irmãos de Jesus Cristo, seu Filho único. Então, isso aqui também é muito interessante, porque a revelação, o ato de revelar-se também mostra isso, né? Do conteúdo fundamental da revelação é que nós não somos meras criaturas. Nós não somos como as outras criações divinas. Nós somos além disso, né? Nossa relação com Deus não é de simples servidão, é uma relação filial. Nós somos filhos de Deus através da figura do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Então somos os irmãos adotivos dele. Por isso, nossa raiz última está escondida no mistério de Deus.
E só o conhecimento desse mistério, que é um mistério de amor, permite-nos decifrar o motivo último da nossa existência. Então agora fica claro, né? Quer dizer, se a gente pensa naquele problema da aula passada, né, do tema passado, de que a gente tem esse vazio, que a gente busca plenitude, a gente busca meios de preencher ele, e Deus se revela, né, e Deus se revela e mostra ali como preencher aquele vazio, né, a plenitude. Jesus Cristo, ele, através da sua encarnação, ele mostra, olha, e é através do amor, né, e é um mistério de amor, porque a gente não consegue, como a gente já havia falado, né, sondar Deus. O amor que Deus tem por nós é um amor misterioso. Então o processo de viver a plenitude é o processo de viver o mistério, é encarar o mistério do amor. A gente não consegue entender o amor, né? A gente simplesmente precisa trilhar esse caminho até o tesouro, e o processo de trilhar esse caminho é o processo de viver o mistério de amor. É um caminho de fé, é um caminho que é racional, a gente não está sendo, quer dizer, simplesmente supersticioso, enfim, acreditando em crendices e tudo mais. Não, isso aqui tem um sentido, mas é um sentido que a gente não consegue abarcar completamente. O amor é um mistério, a gente não consegue decifrar aquilo que a gente tem como amor. Essa palavra poderosa que a gente não consegue colocar ela dentro de um conceito ali. O conceito da palavra amor no dicionário não consegue dar conta do significado que ela tem. Então, o amor é um mistério. Então, esse caminho até o tesouro é a vida é a vivência desse mistério de amor, né, que está patente na paixão de Cristo, na vida de Cristo, em toda a sua vida, mas assim, com mais ênfase na sua paixão, que também é um mistério, né? Então vamos para a terceira parte, né? O Deus pessoal e o Deus trino. Os livros do Antigo Testamento preparam para a revelação mais profunda e decisiva sobre Deus, que acontece no Novo Testamento. Essa preparação apresenta Deus principalmente como o Deus da aliança, ou seja, o Deus que toma a iniciativa de escolher um povo, Israel, para estabelecer um pacto de amizade e salvação com ele. Então, aqui, mais uma vez, né, agora o texto reforça isso. Deus retratado pelo Antigo Testamento, no Antigo Testamento, é um Deus intocável, né? Então, nós estamos simplesmente recebendo, nós estamos simplesmente uma relação distante, né? Então, Deus, ele propõe uma aliança e deixa o povo, né, de Israel livre para fazer essa aliança. E o povo de Israel faz essa aliança com Deus. Então, essa amizade é desigual, vamos dizer. É uma amizade em que um dos lados é intocado pelo outro. O outro, ele simplesmente aceita ou não aquela amizade. Ele não pode propor nada. Por isso, o Deus que o Antigo Testamento nos apresenta é plenamente superior e transcendente ao mundo, e ao mesmo tempo intimamente relacionado com o mundo, e com o homem, e com sua história. Então, mesmo intocável, Deus, ao propor esse pacto de amizade, essa aliança com o homem, ele se conecta com o mundo. Ele apesar de
ainda uma relação servil, é uma relação próxima só pelo fato dele se revelar, né? Dele se vincular, vamos dizer assim, é como se ele tivesse rebaixado. Precisar entrar no mundo, né, no espaço-tempo, fazer essa comunicação é um ato da misericórdia divina. Porque isso não interfere em nada em quem Deus é, mas definitivamente, né, é um ponto um ponto singular para a humanidade, né? Faz toda a diferença para a humanidade. Tudo isso dá a Deus um caráter fortemente pessoal, porque é próprio das pessoas decidir, escolher, amar, manifestar-se aos outros. Então isso aqui é outro ponto que o texto está querendo mostrar, né? Deus não é uma ideia nesse sentido. Vamos dizer assim, Deus como uma energia, como uma ideia, sabe? Como um ente impessoal, como um demiurgo que criou tudo e está ali alheio à criação dele, né? Vamos dizer assim, um Deus estoico, né? Não, Deus, ele é pessoal, ele decide, ele escolhe, ele ama, ele se manifesta, ele se relaciona com o ser humano. O Novo Testamento contém, em relação ao Antigo, uma novidade surpreendente. Os evangelhos mostram que Jesus chama Deus de meu Pai, de uma forma exclusiva e intransferível. Deus existe como Pai, Filho e Espírito. Então, primeiro, né, com os sinais que Jesus deu, né, com os milagres, com as coisas que ele falou, ele deu sinais de que ele não era apenas humano, que ele era algo a mais, havia ali algo a mais, e que esse algo a mais, né, que era mais do que os profetas, era mais do que o homem que tinha conseguido chegar mais perto de Deus até então. Ele era muito mais do que isso, era algo além, era algo diferente, né? E essa pessoa estava dizendo e chamava Deus de Pai. Quer dizer, tem alguma coisa diferente aqui com Jesus. Ele é homem, mas ele também é alguma coisa assim que está em outro plano, assim, que a gente nunca viu. E essa pessoa está chamando Deus de Pai. De uma forma exclusiva, assim, não era assim, um pai de todos, né, um pai conceitual, não, era papai, Abá, era meu pai, é você, né, é uma relação pessoal e íntima no nível mais profundo, ou muito mais profundo, infinitamente profundo que a gente tem com o nosso próprio pai, né, da terreno aqui. Então nisso, né, já é também um sinal da revelação de Deus, né, que de Deus ele existe como Pai, Filho na figura de Jesus e Espírito, né, porque essa relação íntima entre o Pai e o Filho gera uma outra pessoa, né, que essa relação nesse nível no espírito, a relação que existe entre pai e filho é espiritual, apesar do filho ser humano, ter carne, ter matéria, mas a relação ali é espiritual, e essa relação ela gera uma outra pessoa que também é o espírito. Então, isso não significa, obviamente, que sejam três deuses, e sim que são três pessoas distintas na unidade do único Deus. Deus é um mistério de amor, não de amor ao exterior, às criaturas, mas de amor interior entre as pessoas divinas.
esse amor é tão forte nele que as três pessoas são uma única realidade, um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma dignidade e natureza. São os três em um único Deus. Um só mistério de amor. Então aqui está posto assim de forma mais clara do que eu estou tentando falar. Deus, essas três pessoas não são três deuses que se vinculam, né? São três pessoas que se interagem, que se relacionam de uma maneira íntima e profunda. Então, Deus Pai gera Deus Filho, e essa relação de amor, né, e eles se amam de uma maneira íntima que a gente não consegue sondar, né? Quando a gente se ama, vamos dizer assim, quando a gente se sonda, quando a gente está em um processo de auto-reflexão profunda, a gente vai se conhecendo, a gente consegue atingir um nível de autoconhecimento muito maior do que o que a gente tem com outras pessoas. Em Deus, o Filho conhece o Pai e o Pai conhece ao Filho com um nível de intimidade e profundidade muito superior, infinitamente superior, ao que a gente consegue conhecer a nós mesmos. E esse grau de intimidade entre essas duas pessoas é tão forte e, por ser Deus, né, tão perfeito, que produz uma outra pessoa dentro da divindade, com a mesma natureza divina. Então, o Espírito Santo é esse amor entre o Pai e o Filho. É impossível a gente conseguir compreender isso sem a fé. É um mistério. Esse amor, e é esse o mistério de amor que a gente fala quando a gente quer dizer que Deus é amor. Deus ama o ser humano, e a gente se ama, né? Entre si, o ser humano se ama como uma centelha desse amor divino que ele sente, que ele vive, né? Que está em plenitude naquela relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a fonte do amor. Então, por isso que amar a Deus sobre todas as coisas é próximo como a si mesmo, porque no fundo, quando a gente está amando o próximo, a gente está experimentando, vivenciando o amor que está presente em fonte na Trindade. Bem, vamos para o ponto final agora, que é o quarto ponto, né, a chamada à comunhão e à fé. A revelação se refere à felicidade e à vida de cada homem e de cada mulher. Aqui podemos nos perguntar como essa revelação de Deus chega a cada um. Quais são os instrumentos que Deus se serve ou quais os meios Deus emprega para que os homens saibam que foram chamados a uma comunhão de amor e de vida com seu Criador. Então, bem, se a gente já entendeu, né, o porquê da revelação, por que Deus revela, o que é conveniente, como é a conveniência disso, né? A gente já entendeu que como é que se deu, pelo menos minimamente, a revelação da história, né? O que é essa história da salvação, né? E que esse Deus, ele não é alheio, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus trino. Chega a pergunta, né? Pô, e aí? Diante de tudo isso, né? O que acontece? Que isso daí, eu vou ficar impassível em relação a isso? Então, essa revelação, que acontece, quer dizer, ela foi realizada na história da salvação, já teve um ponto final que foi a vinda do Espírito Santo, mas a revelação continua agindo, ela continua inquietando, ela continua propondo, né? Então,
Aí fica essa pergunta, né? Como é que... Tá, beleza, então tem estudo e tudo mais, mas como é que isso se vincula a mim? A eu como pessoa, não como ser humano, não como humanidade, mas como eu. Eu, Thiago Mendes, aqui. Como é que essa revelação chega até mim? E como é que Deus se serve para chegar até mim? Bem, continuando, né? Agora ele bem, desculpa, só comentando sobre isso daqui. Então, como é que Deus chega até mim? E como é que eu sei que pessoalmente eu estou chamado a participar disso, né? Essa comunhão de amor nessa Trindade. É como se Deus, quando ele se revela, ele fala: olha, esse sou eu, e olha como eu tenho amor em mim, e isso é possível ver através da minha relação com o meu filho, né? Nós, né? A nossa relação, Deus falando em nós agora na Trindade. Venha participar desse amor, venha para junto, venha comungar desse amor. Então, como que acontece isso, né? A igreja é intrinsecamente evangelizadora e a sua tarefa consiste em levar a boa nova do evangelho a todas as nações e a cada época histórica, de modo que, por meio da pregação, os homens possam conhecer a revelação de Deus e o seu projeto salvador. Deste modo, a tarefa evangelizadora da igreja está vivificada pela ação da Trindade. Ou seja, respondendo essa pergunta, primeiro por meio da igreja. A tarefa, Cristo, quando ele veio à Terra, Jesus quando veio à Terra, ele veio e fundou uma igreja. Ele falou para Pedro que ele vai ser o pilar da igreja, vai ser a pedra sobre o qual a igreja vai ser construída. Então, ele deixa uma missão, ele não simplesmente vem, mostra o caminho e fala, não, ele fala, olha só, eu vou, além de percorrer o caminho, eu vou deixar aqui na Terra uma instituição, vamos dizer assim, né? Mas assim, um grupo de pessoas, porque simplesmente a igreja não é só um grupo de pessoas, né? É o povo de Deus, segundo o Concílio Vaticano II, mas é também o corpo místico de Cristo, né? Então é uma unidade aqui, também é um mistério, a igreja também é um mistério nesse sentido, que vai auxiliar a gente a chegar nesse tesouro, né? Então não assim, não é uma coisa humana também, é o corpo místico de Cristo. Então existe aqui também o Espírito de Deus que está guiando a igreja. Então ela é vivificada pela ação da Trindade, né? A igreja com o corpo, com a celebração do sacrifício, né, da missa, todos os dias que a gente tem ali atualizado e materializado a Trindade, Deus ali em corpo e sangue, e através da ação do Espírito Santo esse milagre acontece, né? Então existe uma ação real da Trindade, quer dizer, ela não está passiva, ela não fez tudo isso e está lá no céu passivamente, não, ela está agindo também, e nós somos matéria, nós somos parte disso como igreja, né? Nós somos parte disso. Então a igreja, ela tem essa função. Ela é ela é a principal, vamos dizer assim, é o principal meio para a gente conseguir ter contato com essa revelação. Não faltam obstáculos que se opõem à difusão do Evangelho. E por isso, em cada época, há homens, às vezes muitos, que não chegam a receber de fato a boa nova da chamada à comunhão com Deus e à salvação. No entanto, isso não significa que não tenham contato com a revelação cristã, porque a ação do Espírito Santo não está limitada por nenhuma circunstância. Ele, o Espírito Santo, sendo Deus, pode convidar a cada um a formas de comunhão com Ele que se fazem presentes no interior da consciência
e que plantam uma semente da revelação no coração humano. Então, quer dizer, a ação do Espírito Santo, ela acontece de maneira plena na igreja, mas ela não acontece apenas na igreja. É possível que uma pessoa ela seja movida pelo Espírito Santo para ter uma comunhão profunda com Deus. A humanidade, né? A igreja não tocou durante... Hoje ela está mais difundida, mas sempre existiram e talvez sempre existirão pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, né? Mas mesmo assim há conversões ali, há um contato com Deus nessas circunstâncias. Mas nestes casos, quando não se pôde receber a pregação da igreja, nem o testemunho de uma vida cristã autêntica, a relação com Deus é habitualmente confusa e fragmentária. E só se esclarece e aperfeiçoa quando se chega a perceber a mensagem da salvação e se recebe o batismo. Então isso daqui deixa muito claro que não estar presente na igreja, né, não ter contato com a igreja, não impede que a pessoa seja salva. Mas a plenitude dessa relação se dá dentro da igreja. Onde a gente consegue ter uma compreensão e uma vivência desse amor mais perfeito dentro da igreja. É só na igreja que a gente tem uma real noção da nossa filiação divina, uma experiência pessoal da nossa filiação divina, o contato com o corpo místico de Cristo, né? A ação do Espírito Santo ali, tudo em unidade, isso é muito importante. Em unidade, a gente tende sempre a gente tem uma falha, vamos dizer assim, moderna, de aceitar pequenos fragmentos e achar que aqueles fragmentos eles bastam. Não, existe uma unidade de vida, existe uma chamada plenitude que é uma coisa que envolve toda a sua vida, não só uma parte, né? A sua experiência de Deus não é como uma ida a academia, né? Você está praticando um esporte. Não, então beleza, olha, eu tenho emprego, tenho família, tenho filhos, tenho bens, então eu pratico esporte e eu vou à igreja. Como se, não, eu preciso disso daqui tudo para ser feliz. Pô, não é assim, não pode ser assim. Isso tudo é o quê? É um monte de caixinha que você está se colocando aí. E que você pode escolher, não, olha, beleza, eu não sou totalmente feliz, mas eu vou ser, sei lá, 80% feliz aqui porque eu tenho 80% das caixinhas preenchidas. Não funciona assim. A vida com Cristo, a vida da igreja, ela só funciona mesmo, a plenitude só acontece quando a nossa relação com a Trindade, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é a base de tudo está em função dela. Todas as outras coisas só fazem sentido porque a gente vive esse amor de Deus em comunhão com a igreja, né? Em plenitude dentro da igreja, nos sacramentos, enfim, na vivência da fé. Então, como se aceita essa salvação que Deus oferece quando chama os homens a ser filhos de Deus em Jesus Cristo? A resposta é dada pelo Catecismo da Igreja Católica no número 142. A resposta adequada a este convite à fé, é a fé. E o que é a fé? Como obtê-la? Então, essa fé, né, quer dizer, aqui na Terra, a gente precisa da fé para conseguir viver esse mistério, né? Porque é um mistério. Se fosse é diferente da ciência, é diferente de um método científico em que você ali não precisa ter fé, ali você está vendo essas coisas aqui, tá vendo, a prova está aqui e pronto, ali não existe um mistério, né? O amor da Santíssima Trindade é um mistério, você precisa da fé para conseguir viver esse mistério.
Então, contudo, a fé não é mera confiança humana em Deus. E também não é uma opinião mais ou menos convicta de algo. Tipo assim, não é uma... Fé não é, olha, eu acho que é por aqui, então pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é por aí. Não, a fé que a gente está falando aqui não é a fé na ciência, ou a fé que amanhã vai fazer... Aqui em Brasília, eu tenho fé que amanhã não vai chover, porque todos os anos é assim, né? Nesse período nunca chove. Não é esse tipo de fé que a gente está falando. A fé é uma luz interior que vem de Deus e toca o nosso coração, empurrando-o a reconhecer a sua presença e a sua atuação. Essa luz é um dom, é uma graça de Deus, e a resposta que essa luz fez fecundar na alma é a fé. Ou seja, a fé ela nasce quando você ouve a revelação, quando você tem contato com a revelação, e de repente, de uma maneira misteriosa, você fala, isso faz todo sentido para mim. Isso acalmou meu coração. Isso, quer dizer, eu quero mais isso, porque isso aqui parece que me dá todo o sentido, todo o propósito que eu preciso para viver. É isso aqui, é aquela angústia, aquilo tá... É aquela sensação de você ser o deserto e de repente cai um pingo d'água e você sorve aquela água de uma maneira avassaladora, né? Então essa fé que a gente está falando. E essa luz é um dom, é uma graça de Deus. E a gente precisa, ou seja, é uma virtude teologal, é algo que a gente não consegue conquistar por nossa própria força. É uma ação direta de Deus na nossa alma. Portanto, a fé é algo ao mesmo tempo divino e humano. É a ação divina na alma e a abertura do homem a essa ação divina. Ato de adesão ao Deus que se revela. Por sua dimensão humana, a fé é um ato do homem, um ato livre. Deus, que conhece os corações, ilumina a cada um de nós de acordo com suas disposições, e o homem fica sempre livre para escolher ou rejeitar o amoroso convite de Deus, para aceitar Jesus como Senhor da sua vida ou renegá-lo. Então, mesmo que é possível que uma pessoa não tenha fé. Sei lá, eu conheço muitas pessoas que conhecem a igreja, inclusive frequentam os sacramentos e não têm uma fé, né? Muitas vezes essas pessoas elas entendem conceitualmente, vamos dizer assim, mas na prática elas acabam se afastando da fé elas cortam esse canal da graça pelas suas atitudes, né? Então ela tem a formação cristã, mas ela age em discordância com essa doutrina, e o que acontece é que você vai perdendo a fé. Você, beleza, eu entendo, eu acho bonito e tudo mais e tal, mas isso não me move mais. Mas no fundo aquilo já moveu, mas ela perdeu isso, porque é um ato também livre de você aceitar isso, de você estimular isso em você. Você não pode simplesmente chegar e falar... você sente isso, mas você abafa. Não, peraí, isso aqui, sei lá, né? Colocar um caso esdrúxulo aqui, uma pessoa tá traindo a esposa. Aí ele tem contato com a fé, aquilo lá, a revelação, né? Aquilo incendeu o coração da pessoa, mas ela já de cara, assim, intuitivamente falou, putz, se eu realmente for por esse caminho aqui, eu vou ter que abandonar a minha amante. E aí, então, é melhor abafar aqui, porque eu prefiro ficar nessa situação mais confortável aqui e tal, de vida mais prazerosa. Enfim, é uma situação esdrúxula, mas pode ser qualquer outra coisa também. Mas nesse sentido, então, cabe a nós, através da nossa escolha coerente, né, da nossa escolha livre, a aceitar, estimular isso em nós ou não, né? E mesmo aquelas pessoas, né, que, sei lá, esse caso aí do cara que tá traindo a esposa e tudo mais, e ele, cara, não, beleza, eu quero continuar com minha amante aqui e tal,
mas eu vou começar a estimular esse negócio aqui. Chega um momento em que ele percebe que ele precisa ter uma unidade de vida. A gente volta aquilo lá, precisa fazer sentido. Olha, eu quero viver para eu viver plenamente esse amor que eu estou sendo chamado a viver, eu preciso ter coerência com esse amor. Não dá para ser incoerente. A fé, ela não consegue vencer esse obstáculo que a gente mesmo se impõe, né, da vida dupla, por exemplo. Né? Então, a fé, além disso, é um ato de confiança, porque aceitamos ser guiados por Deus. Aceitamos que Cristo seja o Senhor que indica com sua graça o caminho da liberdade e da vida. Bem, o texto que eu separei, né, os fragmentos acabaram aqui, eu já vou terminando assim. Então é isso, né? A fé, para fechar aqui, ela é uma ação divina, mas também espera do homem uma retribuição. É uma abertura. Né? Deus não obriga ninguém a amar ele, a acatar isso. Ele abre aquele canal. E a pessoa também, ela pode, ao ter o contato com a fé, com a revelação, ela pode pedir a fé. Ela pode pedir na fé e isso é concedido por Deus. Né? E, bem, é isso. Essa foi o tema. Né? Eu espero que vocês tenha ficado claro. Talvez quem leu o artigo pode contribuir, né, na nossa conversa, no nosso encontro. Então, na próxima segunda-feira, a ideia é que a gente se encontre, né, e a gente discuta essas ideias aqui livremente. A última reunião foi bem proveitosa, eu gostei muito dessa forma, eu acho que pode vingar, em que cada um vai discutir e falar, colocar suas ideias. Eu vou agir como um moderador, né? Eu tenho agido como um moderador, eu estimulo, eu provoco a discussão, né? Abro a palavra para todo mundo e tem funcionado muito bem. Então espero que vocês gostem e até a próxima.